Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês a review deste celular que a Motorola me mandou, que é o Moto G62. Como na maioria dos aparelhos da Motorola que eu trago aqui para vocês, eles já foram lançados há algum tempo. E aí a ideia aqui é a gente falar se ainda vale a pena ou não ter esse aparelho e, caso não vale a pena, o que a gente deve escolher no lugar. Então bora ver esse aparelho depois da vinheta. Bem, como sempre, vamos dar uma olhadinha na caixa primeiro. Aqui nós temos, onde vinha o aparelho, aquela proteçãozinha. Aqui nós temos aqueles manuais, nós vamos precisar ali de algumas coisas. Aqui nós temos carregador e fone, então o carregador é um USB do tipo A, aquele USB normal para um USB do tipo C. Isso quer dizer então que o carregador tem uma conexão USB do tipo A, não é USB-C USB-C. É um carregador bem compacto e acho que o grande detalhe é que esse carregador tem 20 watts de potência. Se você acompanha o canal e já viu alguns vídeos aí da Motorola que eu trouxe para vocês, vocês vão ver que 20 watts está longe de ser um bom carregador. A Motorola já colocou carregadores de 68 watts em alguns modelos, como por exemplo o Edge 30 Neo que eu trouxe para vocês recentemente. Aqui, falando em fone de ouvido, nós temos um fone com conexão para fone mesmo, cabo P2, e a gente tem um fone rígido de plástico normal, tá? Aquele que lembra os AirPods antigos, tá? Não tem borrachinha, ele é inteiro de plástico rígido, mas é um fone, gente? Quem que manda fone hoje em dia, na caixa do celular? Quem que manda até carregador, A gente tá nesse nível. Tem também aqui, o botãozinho para você atender chamada e tudo mais, caso você queira. Então, basicamente, é o que temos na caixa. Vou pegar aqui a chavinha para a gente olhar o slot, e aqui nós temos o aparelho em si. De bate-pronto, quando a gente abre a caixa, acho que o diferencial, na verdade, na Motorola isso nem é diferencial, mas é em relação aos concorrentes. Acho que o grande detalhe é que o celular vem com capinha de silicone. É uma capinha bem maleável, tá? É um estilo de capinha que eu particularmente gosto. É uma capinha maleável, vai com certeza proteger muito bem o seu aparelho e já está incluído no preço do aparelho, coisa que hoje a gente não tem mais, infelizmente. Aqui então temos o aparelho em mãos. É um aparelho que eu considero de um tamanho legal, tá? É um tamanho que eu acho assim bom para usar no dia a dia, nem muito pequeno, nem muito grande, nem muito pesado, nem muito grosso, nem muito fino, enfim. Ele adaptou bem assim ao meu uso no dia a dia. Eu particularmente acho um aparelho bem bonito. Ele não é de metal, não é nada disso, mas aqui na parte traseira, e essa é a cor grafite, ele tem no grafite e no verde. Parte traseira a gente tem um plástico, mas de boa qualidade, logo da Motorola, escrito Motorola, o conjunto de 3 câmeras aqui atrás que a gente vai falar já. Esse detalhezinho, um ponto legal a se falar é que a câmera não é muito saltada, não sei se dá para vocês verem aqui, ela é bem próxima à espessura do aparelho, e aí quando você coloca a capinha, praticamente fica sem nenhum dente, então a própria capinha já tem a espessura suficiente para cobrir esse saltado das câmeras. Então quando você está com a capinha ele fica um aparelho praticamente plano. Então é isso que a gente tem na parte de trás. Na parte de cima nós temos aqui falante, nós temos também um microfone. Olhando o celular de frente, na lateral direita, nós temos botões de volume e aqui o botão liga-desliga, que também é o leitor de digital. Esse leitor de digital, ele é bem plano também, ele é bem rente aqui à carcaça do celular. Pode ser que sem capinha fique difícil de você achar o botão, mas quando você coloca a capinha, o botão fica bem assim fácil de encontrar aqui, tá? Porque a capinha ela é ligeiramente recuada onde tem o botão, então o seu dedo já vai e encaixa certinho aqui. Então eu não acho que isso seja um problema. Na lateral esquerda, olhando o aparelho, a gente só tem aqui a bandejinha de chip, Na parte de baixo, acho que aqui
A parte que muita gente gosta tem, enfim, a entrada para fone de ouvido. Esse é um assunto polêmico que eu trago aqui sempre nos vídeos, né? Que eu acho que a gente vai ver cada vez menos fones com fio, por mais que hoje a gente já tenha fones USB-C. Então, a entrada do fone, microfone ao USB-C e outro falante, né? Então, é basicamente isso. Olhando aqui o celular de frente, nós temos a tela. E aqui, né, junto com a tela, a gente tem a saída aqui para poder, né, fazer chamada, e a gente tem aqui a câmera no centro da tela, né, aquele furinho no centro da tela, um tamanho, eu acho até um pouco grande, mas enfim, fica bem colocado ali, né, infelizmente não é aquelas câmeras do tipo gota. Falando sobre as bordas do aparelho, que é um ponto importante, ele tem bordas relativamente grandes, principalmente na parte de baixo. Não é algo assim que, nossa, me incomoda, mas com certeza a tela poderia ter uma borda menor, né? Poderia ter um aproveitamento um pouco melhor. Principalmente na parte de cima, a borda da tela, né, é bem arredondada. E aí a impressão que dá é que quase pega aqui, né, na hora que fica marcada no celular. Então, passa assim uma impressão um pouco esquisita, mas também não é o fim do mundo, né? Borda um pouquinho grande, é bom que quando você pega o celular, o seu dedo não toca em nenhuma parte lateral da borda, né? Isso acaba sendo bom. Vamos dar uma olhadinha no slot SIM aqui, que a gente tem até uma boa surpresa. Como todos os aparelhos da Motorola, o slot de SIM ele tem a borrachinha em volta, né? Mas isso não quer dizer que o aparelho tem resistência à água, porque não tem. E acho que aqui a surpresa é que ele aceita 2 chips ou um chip e também um cartão de memória. Nesse caso, o cartão de memória pode ser bem-vindo, né? Eu particularmente prefiro a versatilidade, apesar de eu não usar cartão de memória, eu acho que é bom, né, você ter o slotzinho para cartão de memória, algo também que a gente tem visto cada vez menos nos aparelhos. Então, ou 2 chips ou chip mais cartão de memória. E aí, claro, esse é um aparelho 5G e por ser um aparelho 5G, então você já pode usar a nova tecnologia de internet que ainda nem disponível tá, pelo menos não aqui em São Paulo, mas se você quiser e fizer questão disso, aqui você vai ter essa conectividade. Ele é um aparelho de 8,6 milímetros de espessura, ele pesa aproximadamente 184 gramas, não é o aparelho mais leve do mundo, mas também não é pesado. Para mim, ele cabe direitinho na mão, fica muito fácil de usar, ó, dei uma chacoalhada nele, ele abriu a câmera aqui, então ele também tem aqueles gestos da Motorola, como ligar e desligar a lanterna, só porque ele abriu a câmera, ó. Liga a lanterna, chacoalha, desliga, né? Tem todos aqueles gestos que a gente já conhece da Motorola. Outro ponto é que ele também já está rodando Android 12, né? Então, se você comprar esse aparelho, ele já vai vir com Android 12 para você. Vamos falar da tela. A tela é um ponto talvez um pouco polêmico aqui nesse aparelho. Ela tem 6 polegadas e meia, como todos os aparelhos que eu já testei da Motorola recentemente, ela é Full HD Plus, ou seja, 1080 por 2400. Ela tem uma tela adaptável, né, com taxa de atualização adaptável, como eu vou mostrar aqui para vocês. Essa taxa de atualização é de até 120 Hz. Você pode deixar ela, né, também na atualização automática ou escolher 60 ou 120 Hz. O bom do automático é que quando precisar de mais atualização, né, uma taxa maior, ele já vai colocar para você, e se não, ele mantém no 60 para economizar a bateria. Então legal, né, que a Motorola tem colocado celulares com taxas de atualização já bem legais nos aparelhos. Porém, é uma tela IPS LCD, então, né, obviamente não tem a qualidade de uma tela POLED ou de uma tela AMOLED. Quando eu utilizei essa tela contra o sol, eu particularmente achei o brilho dela um pouquinho fraco, eu esperava um brilho um pouco melhor. Não que seja uma extrema dificuldade de usar essa tela contra o sol, mas ela poderia ser um pouquinho melhor. Então, ela acaba ficando um pouco clara. Obviamente, né, também a tonalidade das cores não tem aquela profundidade, aquela nitidez que a gente tem numa tela POLED com cores extremamente vibrantes. Mas também não é o fim do mundo, não é uma tela horrorosa, dá para você usar no dia a dia, é mais do que suficiente.
E aí, para a gente trabalhar com essa tela aqui, a gente tem um conjunto de falantes aqui, né, na parte superior e na parte inferior. Então este é um aparelho que tem áudio estéreo, ele tem Dolby Atmos também. Eu achei esse áudio bem legal, tá bem alto. Acho que quando a gente fala de áudio de celular, né, não sei se vale muito a pena a gente ficar falando da qualidade do áudio, se graves, agudos, enfim, são bons. Eu acho que é um pouquinho mais sobre volume do que sobre qualidade, porque, enfim, isso não é uma caixa de som, né? Mas por ele ter dois falantes, né, nas extremidades e não usar o falante da parte de baixo e a saída de áudio, o áudio ficou muito alto e muito bom. Eu achei bem legal, isso é um ponto que me destacou, assim, para ouvir coisas no aparelho, assistir vídeos, eu não precisei colocar o áudio muito alto para poder ter um som fácil de ouvir, então eu achei legal. E aí, óbvio, né, para você usar tudo isso, você tem o sensor de digital aqui, que não é na tela, ele fica na lateral. Ele tem uma velocidade, eu considero boa, ó. Você encosta, ele já desabilita, mesmo com a tela desligada, ó. Encostou, ligou. Eu achei um sensor que funciona muito bem, tem aí vantagens e desvantagens de estar na lateral da tela e tudo vai depender do seu próprio uso, se você acha melhor ou pior. Mas o sensor funciona bem. Para levar tudo isso aqui que você precisa até você, ele conta com um processador octa-core, é um Snapdragon 480 Plus, ele tem 2 cores de 2.2 GHz e 6 cores de 1.8 GHz e tudo isso roda equipado com uma Adreno 619. Aqui é um ponto importante, tá? Porque este processador ele já é um processador defasado, a gente tem vários outros modelos da Motorola, até de preços semelhantes, com processadores melhores, não necessariamente com GPUs melhores, mas assim, você vai conseguir jogar, se é o que você quer fazer, em qualidades satisfatórias, não vai ficar travando nem nada disso, mas é um processador um pouco limitado, é importante ter isso em mente, porque basicamente tudo que você faz com o celular vai acabar dependendo do processador. Então, o processador limitado vai acabar te limitando um pouco. Além disso, ele roda com 4 GB de memória RAM. Se você quiser, você pode usar aquele boost de memória RAM e levar até 5 GB, né? Você tem 1 GB extra ali de RAM. Sinceramente, eu não sei qual é a real vantagem de você ter esse boost, né? Acho que meio que ninguém sabe, tá? Mas ele tá ativado por padrão. De qualquer forma, 4 GB eu já considero pouca RAM. Ele poderia ter pelo menos 6 aqui, que eu acho que ficaria um pouco melhor no conjunto, né? 4 eu já sinto que acaba sendo pouca coisa, e aí quando você está no multitarefa, ou seja, abrindo vários aplicativos ao mesmo tempo, você vai sentir ele dando uma engasgada para passar de um para o outro, para abrir aplicativos que já estavam abertos, né, para trazer de volta ali e tal. Tudo isso acaba sendo um efeito colateral da RAM. Além disso, ele tem 128 GB de armazenamento. Eu acho que é bem suficiente para o momento atual que a gente tem, né? Eu digo momento atual porque quanto mais novos os arquivos, mais pesados eles ficam. Poderia ser 256, mas ser 128 acho que não é nenhum demérito aqui no aparelho, acho que atende bem aqui o que você precisa. Poderia ser pior, não é, então acho que está de bom tamanho pelo perfil do aparelho. Mas vamos falar agora sobre o que vocês gostam, a câmera. Ele tem aqui na parte traseira, né, 3 câmeras. A gente tem uma de 50 megapixels, que acabou virando um padrão aí na Motorola. A gente tem uma de 8 megapixels ultra-wide e uma câmera macro aqui de 2 megapixels só para dar aquele efeito de profundidade, caso você queira dar um zoom ali. Ele tem flash também, tem aquela tecnologia quad pixel. Aqui, se a gente abrir a câmera, a gente tem, né, algumas configurações, por exemplo, aqui de foto a gente tem o Night Vision automático, a gente pode usar também o HDR, tudo isso aqui está disponível. Se a gente vier aqui no vídeo, a gente tem, né, a câmera que tem um zoom de até 6 vezes, a gente tem a câmera ultra-wide, né, de meio, e a gente tem a câmera macro. Se a gente puxar aqui para baixo, obviamente que na câmera macro não vai funcionar, mas a gente tem a opção de gravar vídeos em 30 ou 60 frames por segundo na câmera traseira. Tudo isso na qualidade Full HD.
Se a gente mudar aqui para a câmera frontal, a gente também vai ter algumas configurações, só que bem mais limitadas. Por exemplo, a gente já não tem Night Vision, a gente já não tem a opção de 60 frames, então ela é uma câmera Full HD de 30 frames por segundo. E aí essa é a câmera frontal do aparelho Moto G62. Ó, como vocês podem ver, estou me movimentando aqui no estúdio para vocês darem uma olhada na estabilização, né? Obviamente eu estou com uma bela iluminação e uma bagunça lá atrás, mas me pareceu assim, pelo menos olhando a tela do aparelho, me parece uma qualidade legal. Eu falo isso porque eu já tive, né, no vídeo do Moto Edge 30 Neo, que eu vou deixar aqui para vocês, eu já tive a experiência de ter uma imagem linda na tela e a hora que eu passei para o computador a imagem não estava boa. Então essa é a qualidade da imagem da câmera frontal. E essa é a qualidade da imagem da câmera traseira do G62. Como vocês podem ver, estou mexendo aqui para vocês verem a estabilização. Esse aparelho não parece ter estabilização ótica de imagem, então acho que isso pode ser um problema. E essa então é a imagem da câmera traseira, óbvio, dentro do estúdio. E contra um sol nem muito forte, como vocês podem ver, ó, já dá uma estourada legal ali no fundo, né? Apesar de eu estar bem visível aqui, o fundo lá tá completamente estourado, né? Então você vê que você perde bastante detalhe aqui com a câmera frontal usando contra o sol. Falando brevemente sobre a câmera, não é uma câmera sensacional. O zoom, obviamente, deixa a desejar. A qualidade da imagem de maneira geral é boa, mas não é nada surreal. Você vai encontrar câmeras bem melhores em celulares mais ou menos semelhantes. A câmera macro, eu vou deixar até uma imagem aí para vocês que eu tirei. Por mais que você esteja num ambiente muito iluminado, por exemplo, eu tirei a foto neste ambiente que eu estou, iluminado e tudo mais, você vê que a borda da imagem, né, assim, do objeto que você está fotografando, não fica muito nítida. E aí acaba sendo um ponto que eu vejo como negativo, né? Poderia ter um conjunto de câmeras melhor. Como eu já falei em alguns outros vídeos, 50 megapixels não quer dizer nada, 100 megapixels não quer dizer nada. E aí, né, quando você compara, por exemplo, o G62 com o G60, que é o modelo anterior, o G60 tem 108 megapixels, esse aqui tem 50. Apesar de não, né, querer dizer nada, né, você tem que avaliar várias outras coisas para saber se a câmera vai ser boa ou não. Claro que mais megapixels tende a ajudar, né, quando você vai tirar uma foto. Mas de qualquer forma, a câmera aqui poderia ser um pouquinho melhor. Por fim, alguns outros detalhes, tá? Esse celular tem NFC para pagamento, ele não carrega por indução. E aí, falando de carregamento, vamos falar da bateria. A gente tem uma bateria de 5.000 mAh. Eu considero uma bateria bem justa para o aparelho, né? Pelo que o aparelho oferece e tudo mais. Como o carregador é de 20 watts, essa bateria vai demorar para carregar, né? Pelos testes que eu fiz aí, ela carrega de 0 a 100% em torno de 2 horas, que é bastante coisa. Se você precisar de bateria rápido, você deixar 15, 20 minutos na tomada, você não vai ter muita bateria para usar, tá? Então, nesse aspecto de velocidade de carregamento, você vai ter várias opções melhores. Se você levar em consideração, né, o tamanho da bateria, eu acho justo. Poderia ser maior? Tudo poderia ser melhor, né? Mas tudo que é melhor também tem um custo atrelado. Então, talvez o que eu mais sinta falta aqui é um carregamento por indução, porque eu, por exemplo, só uso carregador por indução e nesse caso não estava disponível nesse aparelho. E aí, né, um ponto importante para a gente falar se vale ou não vale a pena ter um aparelho como esse. Tudo depende, óbvio, do preço. E se você quer comprar esse aparelho com condições especiais, aqui eu vou deixar o link, né, do grupo do Telegram e aqui na descrição tem o link das lojas parceiras do canal para você comprar, né, com a segurança de não receber um tijolo em casa, de fato receber o que você está comprando.
Esse aparelho aqui, ele custa em torno, hoje na data de gravação desse vídeo, eu achei ele por R$ 1.450 mais ou menos. Por esse preço, o G62, na minha visão, ele acaba se confundindo muito com o G82, né? Eu já testei o G82 aqui, vou deixar o link aqui também para vocês. E o G82, ele é um aparelho que tem mais RAM, ele tem um processador já bem melhor, já é um 695, né? O armazenamento é a mesma coisa, mas o conjunto acaba sendo melhor, né? Um conjunto um pouquinho mais robusto. E você acha o G82 por mais ou menos R$ 1.750 hoje na data de gravação nesse vídeo. Então por R$ 300 a mais, você pode levar um aparelho que tem tela AMOLED, né, que tem, enfim, várias outras coisas, tem uma imagem de câmera melhor, e aí você acaba tendo talvez um pouquinho mais de benefícios. Se você for para Samsung, você vai achar aparelhos por preços semelhantes aí. Pô, a gente tem S21 FE, S20 FE, né, vários modelos aí que já são antigos, mas que estão com preços muito competitivos, né, e que tem especificações melhores e que talvez podem te atender melhor. É um aparelho ruim? Não é um aparelho ruim. Se você é um usuário médio, vai usar o aparelho para o dia a dia, vai usar rede social, WhatsApp, tirar uma ou outra foto, coisas desse tipo, é um aparelho que vai te atender bem. Tem uma bateria boa, vai durar o dia inteiro, vai demorar para carregar, né, e tudo, mas já tem leitor digital, já tem pagamento por aproximação, tem umas coisas legais que vão te atender. Mas se você quer algo a mais, talvez valha você olhar o G82 ou esses outros modelos que eu falei para vocês, que talvez tenham um custo-benefício melhor para o seu uso. E aí, gostou do G62? Deixa aí nos comentários o que você achou. É isso, obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.